Rapaziada, a realidade foi invadida por outro mundo. Agora é uma era de mudança de classes. A classe que você desperta define o seu futuro, aonde ser fraco é o pecado original. A nossa obra se inicia em um dia ensolarado, mostrando de cima uma grande estrutura, a academia de habilidades extraordinárias. Em meio a uma multidão de pessoas, nos aproximamos de um jovem que estava rindo e debochando jogando ali no celular. Esse é o protagonista da obra, o Ning Feng, sorrindo enquanto comemorava vantagem sobre os adversários, mas ele acabou tomando uns tapas no meio da bochecha de uma mulher de cabelo loiro. E essa é a Wang Wei, que reclamava sobre o nosso prota estar jogando ao invés de se preparar para o exame de despertar que se aproxima. Brincando, ele fala sobre ser uma combinação de trabalho e lazer, e ele já possui 18 anos, então possivelmente só vai receber uma classe normal de 2 estrelas. Falando em seguida sobre a Wang ter despertado uma classe de 5 estrelas aos 16 anos, então ele questiona se não basta ele se apoiar abraçando as suas pernas. E aí o maluco falou sobre abraçar as coxas da mulher e ficou um papo meio estranho. Mais estranho ainda se você quiser a próxima parte não ajudar a bater a meta de 1000 comentários. Então comenta aí embaixo e vamos ser felizes. Ela puxava ele pra perto enquanto ela avisa que vai deixar ele se apoiar nela. Sendo apertado, Ning Feng avisa sobre o exame estar prestes a começar, com as pessoas em volta falando sobre os feitos da Wang, questionando há quanto tempo o condado esperava um gênio como ela. Ela é incrível. Ao mesmo tempo discutem sobre o Ning ser o famoso lixo da escola, já tendo quase 18 anos e ainda não despertou. Eles começam a xingar o coitado enquanto bajulam a sua deusa, perguntando como um órfão lixo merece ser amigo de infância dela. A Wang então arrasta o Ning para o local do teste. Nessa hora começou a ser explicado sobre este mundo. Estrela Azul é o mundo onde os jogos se mesclaram com a realidade. Neste mundo, assim que se completa 16 anos, você tem a chance de desbloquear habilidades extraordinárias e se tornar um dos famosos aventureiros. Uma voz então ecoa para os alunos do segundo ano, dizendo que lhes vai explicar as regras do exame. A voz é abafada pelos pensamentos do Ning, que estava questionando se a Wang realmente precisa ser tão séria. Afinal, já é a terceira vez que ele repete esse exame. A voz que antes ele estava ouvindo voltou a ser clara, falando para os alunos que forem chamados irem para a área de teste, onde se despertarem podem pegar um conjunto básico da sua classe e ir para o teste prático. Algumas pessoas ao redor do nosso prota falam sobre a classe que desejam despertar, como mago, corpo a corpo, ágeis ou mais procuradas, que são os suportes. Isso aí é novidade, o suporte ser valorizado em um mundo. Então, após alguns serem chamados, o Ning finalmente escutou seu nome. Ele respondia afirmando a sua presença e caminhava para lá, enquanto é ridicularizado, sendo chamado de inútil. Vemos ele se aproximando de uma bela mulher de cabelos roxos, e essa é a professora Qi Wei. Ele fala o nome dela enquanto ela avisava que quando ele estiver pronto, eles vão começar. Colocando a sua mão sobre um enorme cristal, ela instruiu ele a relaxar a sua mente enquanto o cristal começa a emanar uma forte luz após um silêncio. Todos olham surpresa com a confirmação de um despertar de classe. A professora aqui explica na sua cabeça sobre a luz azul significar um sistema mágico. É esperado ao despertar que desbloqueie habilidades iniciais. Todos estão ansiosos pela quantidade de estrelas da sua classe. Enquanto alguns riem sobre ele ser de uma classe mágica, vemos então aparecer que ele despertou uma classe de 1 estrela, e a sua habilidade é o lodo mágico. A professora aqui parece desapontada e triste pelo desfecho, enquanto os alunos começaram a rir em voz alta, zombando dele apenas ter 1 estrela. Mas vocês sabem como é que é, né? O cara começa fraco e daqui a pouco tá comendo a bunda de todo mundo que não deixou o like no vídeo, hein? Se liga. A professora então questiona qual habilidade ele deveria ter despertado, porém ele não responde, fazendo ela chamar o seu nome de novo. Ela pensa que ele ficou abalado por ser somente 1 estrela, então ela vem entregando seus equipamentos, avisando para ele se trocar e seguir para a próxima fase. Quando ele pegou, o Ning questionava na sua cabeça se realmente não ouviu errado. Ele se lembra do momento do despertar, onde um sistema apareceu avisando sobre ter que completar as condições para o despertar do sistema. Enquanto além do lodo mágico, surgem as passivas, origem negra e presente misterioso. E aí, você quer R$2 ou um presente misterioso? Ah, eu quero um like misterioso. Obrigado. A origem negra o impede de sofrer os efeitos negativos da força obscura ao utilizar maldições, também não tendo custo ao usar as mesmas sem custo, enquanto o presente misterioso permitia a ele usar feitiços proibidos uma vez por semana sem qualquer custo. Em choque, ele questionava a si mesmo se a força obscura não é o pior tipo de magia maligna do mundo, também se perguntando como os feitiços proibidos, o tipo mais alto de magia, se conecta com ele. Ele é avisado então pelo sistema que, por conta da sua passiva, a habilidade Lodo Mágico começou a sofrer uma mudança, se modificando
modificando então para o escudo de terra profana. Voltando então para o momento que ele estava caminhando pro teste, aonde ele reza para que nada dê errado, um grande portal roxo emanando uma aura esperava, enquanto a professora então avisa todas as 50 pessoas que formaram um grupo e irão enfrentar os monstros nesse reino. Então todos se acostumem com as suas habilidades. Eles não vão poder formar equipes entre si e nem podem atacar uns aos outros. Haverá drones os supervisionando para não quebrarem as regras. Ela pedia para verificarem suas habilidades e que ninguém verá elas, então podem ficar tranquilos. O Ning colocava os seus equipamentos encarando a sua janela, explicando sobre o escudo da terra profana, que invoca a força obscura de outro mundo para formar barreiras que podem esmagar qualquer um que se aproxima. Ele pensa estar ferrado caso alguém descubra sobre essas magias malignas que ele tem. Ele pediu uma explicação para o maldito sistema enquanto entrava nessa grande fenda roxa. Logo já estamos dentro, observando uma floresta com árvores altas e pessoas combatendo goblins de maneiras diversas. Porém, o nosso pequeno Gojo do Paraguai estava escondido atrás das moitas, pensando que não pode utilizar as suas habilidades de vigilância em todo o campo. Então ele deve se esconder até ter uma oportunidade, já que não tem muito meio para ele atacar, né? Cortando a cena para uma sala, pessoas observam pela visão dos drones, onde um homem questiona por que enquanto todos estão mandando monstros de F, o pequeno Ning está escondido. A professora aqui então chama esse homem de Capitão Zhao. Ela explica que o Pruta despertou tarde a habilidade e a saúde dele não estava boa, além de que a sua habilidade é apenas nível 1 de defesa. O capitão logo fala para tirarem ele de lá, já que não precisa continuar o teste de alguém que não consegue ser um verdadeiro aventureiro. Após a sua frase, o homem responsável pelos drones chamaram ele questionando o que estava acontecendo. O Zhao logo é respondido por esse mesmo homem, avisando que o drone foi atacado por algo e a transmissão se encerrou. No monitoramento, alerta sobre uma flutuação de poder muito acima da média para esse reino inicial. Enquanto avisa para irem verificar o que estava acontecendo, a nossa visão avança para o drone quebrado em frente a um jovem que estava sentado no chão com a sua arma quebrada. Ele se perguntava o porquê de haver monstros tão fortes no treinamento. Logo vemos um goblin de manto encapuzado sorrindo com garras como as do Wolverine. Ele encara esse novato no chão e alguns outros goblins seguiam ele enquanto ele avisava para eles se erguerem e não se permitirem ser escravizados, os mandando enterrar todos os invasores desse local. Os goblins gritaram ao comando do seu líder, enquanto um dos drones observava a cena, mas logo é lançado e derrubado com uma onda de choque do punho do goblin encapuzado. Caindo, ele cria uma pequena explosão e vemos então o protagonista caído no chão com um drone na sua frente destruído. Se questionando por que o drone caiu, ele percebe que está sendo cercado pelos goblins, onde o goblin encapuzado avisa que há um inseto escondido ali, enquanto comanda todos a avançarem para cima. O Ning pergunta na sua cabeça do porquê haver tantos monstros reunidos e se o encapuzado é o líder deles. Porém, em um pequeno momento de felicidade, ele notava que todos os drones desapareceram. Então é hora de Goblin à milanesa. Ele levanta sua mão falando que é hora de testar se essa maldição é real. Uma aura roxa emana da sua mão para o céu enquanto a energia negra envolvia ele. Conforme ele fala em voz alta, ativando o escudo de terra profana, onde figuras esqueléticas esverdeadas surgem em meio à energia e avançam para cima dos goblins. Na sala de monitoramento, o relatório do encarregado é de que todas as transmissões foram perdidas, além de ocorrer um vazamento de energia da força obscura, onde suspeitam de ter aparecido uma besta mágica de nível rei ou superior. Chamando reforços, o Zhao ordena para evacuarem todos os civis da região, enquanto é explicado pelos pensamentos da professora aqui que uma criatura de nível rei sozinha já é capaz de destruir uma cidade inteira. Questionando do porquê ter algo tão aterrorizante no exame, a gente volta para os goblins desesperados, junto com o encapuzado se perguntando o que estava acontecendo. Conforme os goblins na sua frente começaram a ser despedaçados pelas figuras monstruosas da habilidade do Ning, que também estava impressionado por essa ser a magia negra e pela sensação estranha que ela traz. O sistema então começa a notificar sobre a experiência recebida para cada goblin morto, que era de 10 XP. Conforme a energia se aproxima do líder dos goblins, o mesmo se questiona se esse garoto realmente é um humano. Como é possível ele utilizar esse poder? Ele percebe estar ficando mais lento conforme essa energia se aproxima, enquanto grita em desespero sendo consumido, se tornando apenas mais um pingo de experiência para o nosso brotinha. O sistema então avisa sobre ter matado um goblin da vanguarda, recebendo um total de 6.000 de experiência. Após a finalização do goblin da vanguarda, ele observa a sua janela de status, sendo ele um mago agora de nível 10. Ele comemora por ter subido diretamente para o nível 10, falando sobre, na melhor das hipóteses, nos anos anteriores só subiram 1 a 2 níveis nesse teste. Pensando em como a energia dos monstros
monstros comuns é baixa, e ele basicamente dependeu do Goblin de Elite. Ele imaginava também em como pode haver um monstro de Elite no campo de exames. Deixando isso de lado por um momento, ele observa os drops deixados pelos monstros no chão, mas o que chama sua atenção é que o Goblin da vanguarda deixou após a sua morte, sendo todos eles de qualidade laranja. Ele observa esse item que aumenta permanentemente um atributo, pensando que nunca viu algo assim. Esse item é o distintivo da vanguarda, que é consumível e aumenta a agilidade permanentemente em mais 10 pontos. Olhando em seguida a garra da sombra do abatedor, porém essa necessita do nível 20 para ser utilizada, dando alguns atributos quando equipado, além de ter 10% de chance de usar a habilidade combo. Ele fala sobre que mesmo que não possa utilizar, ele pode a vender por um bom valor. Enquanto ele falava animado sobre assim ele conseguir enfrentar alguns monstros de níveis mais altos. No mesmo momento, a voz do Capitão Zal ecoava ordenando a todos desistirem do teste e utilizarem o pergaminho de teleporte para saírem. Se perguntando o que estava acontecendo, o pequeno Ning olha em volta, percebendo que a energia negra de sua habilidade acabou deixando buracos pelo chão, além de ter desolado tudo. Pensando em como isso é assustador e que tem que sair rápido para não ser descoberto, se ajoelhando enquanto utilizava o pergaminho junto a todos, ele é teleportado para onde eles estavam antes de entrar no reino, chegando com cara de safado no meio de todo mundo, enquanto o Capitão Zal ordenava a todos saírem logo de lá e irem para a cidade. Enquanto pensava que nem mesmo se todos ali se juntarem, eles conseguiriam enfrentar uma criatura de nível rei ou superior. Torcendo para os reforços chegarem a tempo, ele recebeu a informação de que a fonte da energia negra desapareceu. Conforme as pessoas da sala de monitoramento questionam a ele se essa criatura não poderia ter escapado para fora do reino, o capitão então avisa para todos que estão em cal através do servidor do Slaçoso que caso você ainda não esteja lá dentro, você pode entrar porque é onde sai o nome de todas as obras que tem aqui no canal. O capitão continuou falando que isso está fora do alcance deles, ordenando para criarem um selo mágico com apenas uma saída, para apenas aqueles que não estão relacionados possam sair. O Ning vê a professora aqui prestando atenção no seu fone, então ele se aproximava chamando por ela, mas ela interrompia perguntando se ele estava bem, e logo quando ele falou que estava tudo certo, ela mandava ele sair da escola junto com todos e não voltarem se não tiver necessidade. Depois disso a gente avança na cena pro protagonista caminhando do lado da Wang. Do lado de fora eles já estão com roupas casuais falando sobre a professora estar com uma cara de quem fosse enfrentar um inimigo mortal. Perguntando o que estava acontecendo, a Wang responde sobre terem detectado uma fonte de energia desconhecida na escola e por isso que ela foi isolada. O Ning se perguntava se isso é culpa do monstro de Elite, enquanto reclamava sobre o teste ter sido interrompido logo na sua vez de despertar. O cara abriu um monte de buraco no bagulho, matou a vegetação e foi sim, um monstro de Elite, pô. Confia em nós. A loirinha observava nosso protagonista pensando se ele ficou muito abalado graças a esse acontecimento e explicava para ele sobre as magias defensivas que podem o salvar, mas não seriam boas para combate pessoal, onde então ela pede, ordena para ele, né, a se juntar à equipe dela. Ele recusa, dizendo que pode se virar sozinho enquanto balança sua mão espantando mosca. Ele pensa que não é que não queira, porém graças a ele só ter uma única habilidade, estupidamente roubada, mas também corrompida, ele não pode usar de forma imprudente mostrando isso para os outros. Ela gritava apontando o dedo na cara dele que não permite recusa. Fé nas malucas, né, rapaziada? Ela já vai passando o horário no dia seguinte de manhã esperando por ele no portão oeste, enquanto começa a caminhar sem dar chance de resposta pro coitado. Tentando falar alguma coisa, porém sendo ignorado, ele se questionava do porquê aquela mulher age como se fosse a sua esposa. Desesperado com as suas mãos no rosto, ele questionava o que deve fazer, mas logo chega à conclusão que com a personalidade dela, fugir não vai adiantar de nada. De repente ele pensa em uma forma, só que não sabe se funcionará. Após pensar em um plano, a gente vai diretamente para a frente de um enorme prédio chamado de Exposição de Huang Sheng. Nosso pequeno amaldiçoado está na frente a este enorme prédio encarando, enquanto pensa sobre alguns itens que podem ter habilidades inseridas neles. Ele vai utilizar de um item que possui a habilidade mágica de lama mágica. Para poder se passar por um mago seria uma das formas de esconder a sua habilidade e poder ir com a Wang. Ele caminhava entrando no prédio enquanto pensa em como espera que a sua passiva não transforme também as habilidades dos equipamentos em maldições. Ele continuou pensando em vender o drop do monstro que ele matou mais cedo. Ele caminhava até se encontrar com uma mulher de terno e cabelo escuro. Ela perguntava como poderia o ajudar. Ele pedia para ver qualquer item, roupa ou arma com habilidade de lama mágica. Logo já perguntava se ele é um estudante recém-despertado. Ela explica para ele que feitiços de baixo nível como lama mágica não valem a pena comprar. Então pergunta se ele não iria querer algo de alto
alto nível. O nosso pequeno Ning recusa, pois só precisa de algo temporário. Então a classificação não precisa ser alta, mas logo a mulher já chama a atendente novata para atender ele, enquanto se afasta dizendo em voz alta que após essa confusão, ele parece um pobre coitado, então nem iria perder o seu tempo falando para a novata cuidar disso. Nessa hora, uma garota de cabelo preso se aproximava com seus olhos da cor de cereja e seu cabelo castanho, o dizendo para avisá-la se precisar de alguma coisa. Ele começa a explicar para ela o que ele está precisando, enquanto a visão já é cortada para o mesmo, testando alguns itens, como uma luva que parece a manopla do infinito emanando uma aura azul, uma espada tão pesada que ele nem mesmo consegue tirar do chão, e um anel que ele parece satisfeito enquanto agradece a novata por acompanhá-lo por tantas lojas. Aproveitando para perguntar aonde ele iria vender os itens de monstro, a garota logo leva para um local, sendo na sala de identificação, onde o homem que parece meio chato ficava encarando o prota, e é revelado pela novata que o seu nome é Mestre Wang, o famoso dentinho, né? Enquanto a mesma diz que o nosso protinha deseja vender os itens que pegou em uma batalha. O Ning logo pede para avaliar quanto a sua manopla valia, visto por ele que é uma habilidade de qualidade laranja focada em agilidade e com nível baixo para uso, o que torna ela boa para os novos jogadores. Além disso, ela possui 3 slots para colocar gemas para personalizar. Dizendo que é um bom item, ele pergunta se o prota possui algum tipo de expectativa de preço, e ele responde que quanto mais alto melhor, né? O dentinho então se levanta falando que iria procurar por possíveis compradores, avisando para a novata que agora finalmente descobrimos que o seu nome é Yang e era para ela cuidar do nosso prota. O dentinho liga para um Sr. Zhang perguntando se ele não queria um item para Jin Lang. Enquanto eles conversam, a Yang coloca um chá pro Ning. Após um tempo, o dentinho aparece avisando sobre ter conseguido uma venda de 50 mil cristais, mas com a taxa o Ning vai receber apenas 46 mil. Nessa hora, a garota olha pro nosso prota como se ele fosse um frango frito. O dentinho avisa que o protagonista vai precisar fazer alguns procedimentos e logo vai poder receber o dinheiro, e já que ele também vai querer comprar alguns equipamentos, ele vai recomendar alguns para ele. Depois a gente vai diretamente para um grupo de figurantes com aquela atendente, onde uma dessas figurantes pergunta para ela por que deixar uma carne fresca e ir embora se ela gosta de homens bonitos. Ela responde que não adianta ser bonito sem dinheiro, dizendo que pobres nem merecem estar junto dela. As figurantes e a interesseira olha para um mestre acompanhado deste atendente. Uma das vendedoras fala que ouviu que o jovem vendeu um item por 50 mil cristais e agora ia comprar outro, sendo isso mais do que 3 meses de salário delas. A interesseira, entrando em choque, já se questionava o porquê ela não atendeu ele desde o início. Indo para a próxima cena, a Yang fala para o prota que da próxima vez basta procurar por ela, também dizendo que o seu nome é Yang Xin. No dia seguinte, vemos o Ning assobiando e caminhando relaxado. Ele fala sobre ter testado na noite passada os feitiços dos equipamentos e descobriu que eles não são afetados pelo sistema. Agora ele não precisa se expor com suas habilidades. Ele logo se encontra com a Yui, se surpreendendo em encontrar ela nesse local. Vemos então um grupo de 4 pessoas, um mago de cabelo azul, um guerreiro com escudo, um guerreiro berserker de cabelo vermelho e cicatrizes no rosto, e uma garota de cabelo curto rosa com a classe de clérigo. A clérigo e o bárbaro cumprimentaram tranquilamente, enquanto o Yui se os apresenta como membros da sua guilda. Já do outro lado, tanto o mago quanto o cavaleiro encaravam o Ning como se ele tivesse devendo alguma coisa. O próprio Ning se questionava do porquê eles estarem encarando assim, enquanto esse homem de cabelo azul abordava o Yui sobre ela estar prestes a passar pela segunda transformação, onde nos é explicado pelos pensamentos do prota que a cada 30 níveis você pode realizar uma transformação. Isso indica que a Yui está próxima de atingir o nível 60, sendo digno de ser chamado de prodígio. Ela questionava se algo aconteceu para o azulzinho estar perguntando isso, mas ele só entrega uma porção dizendo a ela que não era nada demais e só queria lhe dar algo por esse feito. Uma poção de agilidade avançada que aumenta permanentemente a agilidade em 3 pontos. É de qualidade laranja e um item consumível. O bárbaro afirma que é um item de alta qualidade que aumenta os atributos, enquanto a clérigo falava que deve valer muito dinheiro. O azulzinho diz que o preço não é um problema e custou apenas algumas milhares de cristais. Ele afirma que o que importa é que era um bom item e que é difícil de conseguir, mas o seu pai arranjou com alguns amigos. Porém, infelizmente para o filhinho de papai, a Yui nega o seu presente dizendo para levar de volta. Enquanto o Ning estava lá atrás só com a cara de safado dele, né? Perguntando a ela se ela não estava empenhada a entrar na melhor universidade. O filhinho de papai com cara de tacho a vê se virando e andando para longe, conforme fala que não precisa e que eles não têm nada para resolver, então é melhor eles irem logo. Interrompendo enquanto ela anda, o azulzinho pergunta se ela realmente
prefere perder tempo com esse tipo de lixo. A Yui imediatamente mandava ele tomar cuidado com as suas palavras enquanto encara irritada, enquanto o Azulzinho continua a implicar, questionando o que iria acontecer. Afinal, uma estrela é um lixo que nunca terá sucesso na sua vida. O próprio Ning questionava do porquê que ele está sendo atacado, se ele está com problema suficiente para somente uma magia proibida para resolver, né? A clériga de cabelo curto se aproxima do Azulzinho, chamando ele pelo nome, Zhao Sheng, falando para deixar em paz e dizendo que o Ning não tem dinheiro nem para comprar uma simples poção. Ele manda o Prota ir embora e não envergonhar eles aqui. O Ning, porém, retrucava, perguntando se por acaso ele é um cãozinho raivoso que morde quem ele quiser, dizendo que com apenas uma poção de mais 3 ele não tem direito de se exibir. O do cabelo azul então perguntava como um pobre coitado como ele tá dizendo isso? Se por acaso tá querendo morrer, meu amigo? O cavaleiro Calvão se mete na conversa perguntando se por acaso teria algo melhor para estar falando desse jeito de uma poção preciosa. Concordando com o Calvão, o da cabeça azul começa a falar que caso o Prota tenha algo melhor, ele não se importaria de se ajoelhar e dar uma cabeçada no chão, mas caso ele não tenha, ele que teria que se ajoelhar. Imediatamente o Ning puxa do seu bolso o distintivo da vanguarda, mandando eles se prepararem e pensando que este seria o seu presente para a Yui. Todos olham impressionados enquanto a Yui pergunta se é realmente um acessório com um aumento permanente de atributos, afinal ela nunca havia visto algo assim. Todos os 4 do grupo da Yui se perguntaram se realmente é um item com mais 10 de aumento permanente, suspeitando que poderia ser uma fraude. O Ning fala pra Yui experimentar e provar se era ou não verdade. Ele dava um miguezinho e falou que encontrou na sua casa para fazer a Yui que iria recusar aceitar o presente, dizendo que esse item estava destinado a ser dela. Assim que ela utiliza o item e em seguida anunciava em voz alta que realmente os seus atributos aumentaram, a clériga ficava impressionada enquanto os dois que duvidavam avisavam que é impossível e que para ter um tesouro assim ele deve ter roubado, enquanto Ning apenas zombava falando para eles baterem a cabeça com força no chão, afinal o seu ouvido estava entupido ou será que não? Enquanto o cabeça azul dizia que não iria fazer, a Yui o questionava se ele iria desistir. O bárbaro e a clériga olhavam com julgamento para ele conforme seus joelhos batiam no chão e ele se curvava para o Ning, com ódio já que ele está sendo forçado a fazer isso. Chamando a Yui para irem, o Ning se despede do pessoal falando para se encontrarem por aí. A gente avança um pouco para os dois já afastados caminhando. A Yui começou a se desculpar pelos dois, porém ele interrompia ela, falando que afinal eles têm uma relação que não necessita disso, e afirmando que ele preferiria que ela não o acompanhasse e fosse sozinha para poder entrar na melhor faculdade atingindo a segunda transformação. Porém, em sua mente ele pensa que na verdade ele só vai conseguir treinar de verdade se ela não estiver por perto. A Yui fala para ele não se preocupar, mas ele responde que não tá preocupado não, enquanto ela estende 2 livros. Ele observa que um livro é de qualidade roxa com habilidades. Ela falava para ele utilizar e aprender essas habilidades quando tiver nível suficiente. O Ning pergunta se eles não foram caros, mas comparado ao distintivo que ele deu a ela, isso não é nada, portanto ele aceita. Cortando a cena diretamente para um cemitério, em uma dungeon vemos um ambiente escuro com lápides pelo solo, enquanto uma mão atravessa o chão se erguendo, com 2 mortos-vivos que saíam do chão. Eles andam em direção à dupla que já estão dentro da dungeon, mas vemos 2 flechas de energia ainda em direção a eles, enquanto ambos têm as suas cabeças acertadas sendo mortos no mesmo instante. Enquanto isso, Ning parabenizava a Yui pelo acerto e continuava reclamando que a experiência nesse local é ridícula de pouca, porém não deve revelar a ela que já está no nível 10, né? Indeciso, ele não sabe o que fazer, quando a Yui recebe uma chamada no seu celular, enquanto a clérigo avisa que o grande boss, o necromante caído, estaria prestes a aparecer, avisando que é uma chance rara. Ela perguntava se ela vai. O Zhao Feng então afirma que ela tem que vir, afinal, sem ela eles não vão conseguir ganhar do necromante caído, e esse cara pode soltar itens raros para magos, sendo importante para ele. A Yui olha para o Ning relutante, porém ele diz para ela ir, pois todos estão nessa dungeon, então ele pode continuar treinando mais tarde. Ela aceita, mandando ele ir para a área segura e esperar por ela. Ele confirmava com apenas um ok, enquanto a Yui começa a correr para longe. Ele brinca enquanto ela vai embora e chamava ela de vovó, enquanto ela falava que ele era um idiota e mandava ele calar a boca. Assim que ela se afasta, ele menciona que finalmente está sozinho e agradece por hoje ser o seu dia de sorte com o aparecimento de um boss forte. Ele estava feliz por ter se preparado e já ter 2 novas habilidades. Ele também menciona que o livro que a senhorita Yui deu para ele só poderia ser utilizado no nível 15. De qualquer forma, todos podem ser utilizados gratuitamente uma vez, então quanto mais ele tiver, melhor. Porém, com o nível atual, ele só possui 3 slots de habilidade, onde nos
nos é revelado que se libera um slot de habilidade a cada 5 níveis. A gente corta a cena para o meio do cemitério com várias criaturas vagando, com um esqueleto encapuzado que se destaca no meio de todas elas. Nós temos um grupo de figurantes reunidos, onde um utilizava uma grande armadura. Ele avisava que eles precisam matar todas as criaturas até chegarem no fundo da dungeon, que é onde o boss está. Ele avisa para todos tomarem cuidado pela dificuldade dos monstros ser alta, até que eles são surpreendidos com um grande raio de fogo. A suporte então avisa para eles serem rápido, pois uma equipe já chegou lá. Com eles se questionando como foram tão rápidos, logo um deles percebe quem são os membros daquela equipe, a Wang Yui e o Zhao Sheng, que são da guilda do Leão Soberano, que é conhecida como Talento até o nível nacional. Nós vemos a equipe da Yui massacrando as criaturas conforme o Zhao Sheng se gabava lá porque eles vão matar o boss. Enquanto ele se gabava, o Bárbaro e a Clérigo conversavam sobre a força da Yui ter aumentado após o item de mais 10 de agilidade. Com isso, a gente vai diretamente para uma grande torre cercada por cordilheiras de rocha, onde vemos em frente à torre uma grande fenda se abrindo, enquanto a Prota passava nessa fenda já dentro da torre, falando sobre a sua nova habilidade permitir ele se teletransportar, sendo essa a habilidade do Caminho do Vazio, que permite ele atravessar o espaço para o mundo das trevas e se deslocar para outro local, tendo a duração de 1 hora. Enquanto ele pisa no chão, começamos a ver uma aura negra avermelhada, com um grande esqueleto de manto se levantando do chão. Vendo a presença do Ning, ele avisava que ele está atrasado. No susto, esse grande esqueleto lançava uma magia que parece uma bola de fogo verde com o rosto de um monstro. Essa grande bola atinge o Ning enquanto explode em chamas verdes. Mostrava o chão com uma grande mancha de queimado, enquanto o esqueleto questionava como o aventureiro ousa aparecer sozinho, enquanto sente uma presença atrás de si. Conforme vemos o Ning atravessando uma fenda com um olhar macabro, dizendo que veio sozinho para não dividir os espólios com os outros. O grande necromante se assusta conforme o Ning levanta sua mão e revela então sua outra habilidade desbloqueada, sendo ela a chuva de meteoros. Nessa hora tinha rochas caindo do céu e acertando a torre e o necromante. Vemos uma explosão que destruiu a torre junto com uma parte da região onde ele estava. Levantando poeira, vemos apenas a silhueta do Prota saindo da fumaça enquanto sorria por ter matado várias criaturas junto do necromante caído, e com isso ele recebeu 50.000 de experiência, sendo que atualmente, graças a essa quantidade de experiência, ele atingiu o nível 30, sendo possível fazer a sua primeira transformação. E aí você tá de brincadeira, né, rapaziada? O cara do nada pulou do nível 10 pro 30, o cara tá zica demais. E se vocês vão querer a próxima parte, ó, já comenta aí embaixo e bora bater a meta de 1000 comentários. Voltando na história, ele olhava em volta vendo todos os drops pelo chão, erguendo a mão enquanto pensa que pode utilizar a gema e joias que caíram. Mesmo pensando que os livros dados pela Yui não sejam exclusivos, ainda valem um bom dinheiro. Ele recebeu o pingente da lei caída de requisito nível 30 para se usar, uma pedra da alma negra que é um material e o emblema do necromante. Ele pega o emblema do necromante e já consegue equipar, e logo absorvia ele, pensando que mesmo perdendo 3 de estamina, ele ainda sai na vantagem por receber 15 de espírito. De repente, uma tela do sistema apita, avisando que graças a ter detectado um item especial, sendo esse aquele emblema, ele pode durante a transformação escolher a classe secreta de um mago morto-vivo, ou ativar a missão secreta para receber a classe do deus de todos os sistemas de magia. Pensando em quão raro é uma classe secreta e não tem como interferir para conseguir de outra forma, ele cogita se esses emblemas servem para ativar as classes ocultas. Ele fala em voz alta que não precisa saber de mais nada, ele vai se tornar o deus de todos os sistemas de magia, sorrindo conforme os meteoros caíam na sua volta por toda a masmorra. Cortando a cena para o grupo da Yui, assustados com a chuva acertando seus arredores, o Bárbaro questionava como pode ter uma magia tão poderosa, enquanto a nossa querida Yui fala para todos recuarem e a seguir, afinal se continuarem ali eles vão virar panqueca torradinha. O Zhao até tenta falar para eles não perderem o chefe, mas tomou uma bronca da Yui, questionando se ele quer que todos morram em uma situação dessas. Ele reclamava da falta de short, mas concordava. Ela pega seu celular para mandar uma mensagem pro Ning, porém ele avisa que já tinha saído para resolver algumas coisas. Vamos avançando diretamente para fora da masmorra em frente a um templo, onde o Ning entrava percebendo que o local não tem quase ninguém. Ele via uma mulher que o questionava se ele havia vindo pegar uma missão de transformação. Ele respondia que sim e ela rapidamente avisa que vai registrar as informações dele, sendo seu nome, idade e a classe. Ela se pergunta se ele realmente só conseguiu despertar aos 18 e ainda foi uma classe de 1 estrela, sendo qualificações ruins. Ela pedia para ele a seguir que ela vai mostrar a área de despertar dos magos de 1 estrela. Eles chegam em uma sala com vários cristais flutuantes com um espaço circular no
no meio. Ela fala pra ele seguir as instruções porque ela vai sair primeiro. O Ning apenas agradecia, e assim nós seguimos essa mulher enquanto ela caminhava, onde vemos uma pessoa já conhecida, o Capitão Zhao, que para ela avisando sobre terem investigado o local. Ele explica que o cemitério sinistro recebeu muitos danos e a fonte de energia não foi encontrada, mas se estima que seja a nível de nível rei. Ela questionava se realmente houveram 2 ameaças de nível rei em 2 dias, afirmando que é por isso que o mandaram ali. O capitão então fala para ela colocar a sombra solitária em ação. A gente corta a visão para o sistema avisando sobre a missão de primeira transformação para Necromante, onde ele precisa entrar no reino das ilusões da tumba de Wu Mang e obter o item da coroa da alma sanguinária. Ele possui o prazo de 3 dias e é de dificuldade de nível A. Nessa hora vemos um ser mascarado de cabelo branco flutuando com uma roupa toda enfeitada, enquanto nos mostra a outra tela do sistema, falando que agora o pré-requisito da missão de primeira transformação para o deus de todos os sistemas de magia, sendo as condições dele entrar no reino das ilusões do Templo do Sol Resplandecente e obter o item do emblema sagrado, sendo essa de dificuldade S e também com 3 dias de prazo. Ele, lógico, acaba escolhendo a deus de todos os sistemas de magia, pensando nela ser somente uma missão inicial. Outra janela confirma sua escolha e surge conforme ele começa a sair com a missão selecionada. Ele agradecia porque 3 dias parece não ser um prazo tão apertado para fazer tudo isso. Ele saía dando tchau para uma mulher que também se despedia, porém ele nota que essa moça é diferente da que ele havia encontrado antes. Conforme a nossa visão é levada de volta para a torre do necromante caído destruída, vemos silhuetas em meio à caverna, enquanto um estagiário fala sobre ser a primeira vez dele vendo a sombra solitária, enquanto o Capitão Zhao manda ele não falar alto. Afinal, até a existência dessa organização é um segredo que não deve vazar. Ele comenta sobre dizerem que todos os membros dessa organização têm uma classe oculta, que os permite utilizar o poder da força obscura em combate, e especialmente para completar as missões especiais. Vemos a mulher de antes agora utilizando uma armadura, falando sobre essa mesma energia já ter sido dissipada quase completamente. Ela caminha falando com os dois que conversavam antes, que não encontraram nenhuma pista sobre o responsável. Ele provavelmente desapareceu após o estrago e não consegue descobrir seus objetivos com essa destruição. O Zhao perguntava se pode haver alguma conexão entre as anomalias que estão ocorrendo nos reinos secretos e esse acontecimento recente. Ela não pode confirmar nada e diz que vai consultar os superiores e também solicitar reforços. O estagiário pergunta se eles realmente a enviaram, o furacão solitário da sombra solitária, e se eles estão realmente tão preocupados assim, enquanto também sugere que talvez não seja um monstro. A Jing o corta perguntando se ele suspeita que seja um mutante igual a ela. Ele se desculpa falando que não queria dizer isso, enquanto ela afirma que o nível de poder ultrapassou o nível rei, o que um corpo humano não aguentaria controlar, um poder tão massivo que vem da força obscura. O homem então chegou na conclusão que é um monstro anormal, poderoso, escondido na região e pode causar uma catástrofe novamente. Ela confirma e fala que precisam encontrar o mais rápido possível, já que ele está escondido nas sombras. Enquanto vamos direto para a casa do Ning, que estava completamente escura, enquanto ele fecha as cortinas, falando que acha que o ambiente escuro é estranhamente confortável para ele. Ele se senta no chão enquanto fala que chegou ao nível 30, já tendo novos 4 slots de magia. Ele logo já desbloqueia as 2 habilidades dadas pela Yui, e assim as habilidades têm o escudo arcano, que é fundido automaticamente com o escudo da terra profana, que gera agora a defesa da terra profana, que vira uma habilidade passiva que anula 100% do dano que o escudo de terra profana causa, sendo que ela se ativa automaticamente após ele ser atacado e a defesa é o limite de dano da habilidade, e após ser usado ele se recupera gradualmente. Ele sorri avisando que habilidades fracas podem se misturar com outras para formar novas habilidades, enquanto fala que danos normais são ineficazes contra ele. Olhando então o que o outro livro faz, ele percebe que essa habilidade é a técnica de queda de rochas. Ela se funde com o escudo da terra profana e a chuva de meteoros e cria maestria elemental da terra, que aumenta 20% os efeitos de todas as habilidades de terra. Ele observa o seu sistema vendo que ainda possui 4 slots de habilidade ativa, onde ele pensa em ir novamente até a exposição de Huansheng para comprar novos livros e habilidades. Já chegando na nossa feirinha preferida, vemos o Ning entrando e procurando aquela mulher interesseira da última vez. Conforme ele passa, ela reconhece e logo entrou na sua frente avisando que ele está procurando pela senhora Yang e ela está ocupada com outro cliente agora, então ela iria o acompanhar por hoje. Ele passa por ela avisando que poderia dar uma olhada sozinho. A mulher continuou falando para ele não se preocupar, já que
que é o seu trabalho, mas logo ela é cortada pela Yang, que chegou correndo. O Ninga questiona se ela havia terminado seu trabalho, mas ela falou que não estava com nenhum cliente agora e que só estava comendo alguma coisa nos fundos. Ele se desculpava com ela por atrapalhar a refeição e falou que vai levar mais tarde ela para jantar, enquanto a interesseira começou a ficar reclamando lá atrás. Agora vamos diretamente para o escritório do Mestre Wang, que estava conferindo os itens que o Ning deseja vender, sendo 2 livros de habilidade de grau roxo, e aproveita para pedir para comprar habilidades para mago. Wang fala para Yang acompanhar ele enquanto ele buscava por compradores, porém na sua cabeça Wang começa a suspeitar de Ning, afinal da última vez foi uma arma de nível laranja, e agora 2 livros de qualidade roxa. Mas nessa hora a cena corta para dentro de um restaurante, com a Ning e o Yang terminando de bater aquele rango do bom. O Ning já estava pedindo para trazer a conta, porém ela avisa ele que já tinha pago, mesmo eles tendo concordado que ele que iria pagar a conta. Ele ficava confuso, mas ela falava que tem um motivo para fazer isso, e que ele não deve se preocupar. Ele questionava, mas ela falou que é apenas um segredo por enquanto. Do lado de fora eles conversavam e ele falava que tá devendo, mas ela negava enquanto dizia que ele precisa ir para outro lugar. Então ela chamou um táxi enquanto o Ning desejava uma viagem segura. O motorista pergunta para onde vão, enquanto ela afirma que é para o hospital municipal do número 2, enquanto pensa que graças ao Ning ela recebeu uma boa comissão e finalmente pode pagar pelas despesas médicas do seu pai esse mês. Porém, de repente, enquanto o motorista dirigia, os vidros do carro estouraram com um som alto. Vemos então que a causa desse acidente é um enorme portal azul no centro da cidade, com criaturas saindo para fora e atacando as pessoas na rua, carros batidos e pessoas correndo. Vemos o que está acontecendo porque uma criatura se jogou no carro. Ela atravessou a janela e levou o motorista de arrasta. A Yang conseguiu pular para fora caindo no chão deitada, enquanto se questionava como os monstros entraram na zona segura. Ela se levanta e vemos atrás dela uma grande criatura musculosa com 2 garras. Essa era a mesma que tinha pegado o motorista agorinha, mas do portal vemos também que começa a sair uma silhueta humanoide que desce lentamente. Nessa hora o seu braço direito parece sofrer algum tipo de mutação enquanto ele sorria, e vemos no seu pescoço que parece ser um pingente de caveira com uma joia azul. Depois disso vemos uma grande explosão. Nessas chamas havia uma criatura que acabou de atacar a Yang rugindo conforme as chamas sumiam. A Yang estava impressionada com seu braço estendido, perguntando se a sua magia não adiantou de nada. Uma tela surge mostrando que ela é uma maga de 1 estrela e no nível 34. A enorme criatura salta com um ataque de cima para baixo contra ela, porém em meio ao ar o corpo dessa criatura é desfeito em sangue, enquanto vemos um homem segurando uma espada gigante. Ele utilizava uma armadura pesada enquanto emanava um brilho da sua espada. O sangue da criatura se espalhava enquanto a Yang se protegia, notando então que esse que defendeu ela era o Capitão Zhao. Ele pergunta se ela está bem e após ela responder que sim, ele mandou ela procurar um lugar seguro para se esconder. A Yang começou a correr e o Zhao se questionava porque todo o ambiente foi corrompido, enquanto explica que o reino secreto começou a se infundir com a realidade, e ele complementa dizendo que nunca viu uma decadência tão grave. Olhando para os restos jogados da criatura que acabou de fatiar, ele avisou que esses monstros são fortes demais para as pessoas comuns de 1 estrela. Ele pensa nas palavras do cientista, e explicou que isso significa que dentro do reino existe uma criatura incrivelmente poderosa que pode trazer problemas a qualquer momento. Enquanto pensa se poderia ser a questão, ele é surpreendido com uma mão se aproximando rapidamente, enquanto entra em posição de combate, questionando se esse humano é um mutante. Conforme nos é mostrado o ser que saiu da enorme fenda, sendo um homem de cabelo azul com parte do seu corpo modificada, parecendo meio que uma armadura. Ele possui faixas e um símbolo no seu pescoço. Esse homem nega ser um mutante e falou para não comparar como lixos, e por isso ele falava ser o guardião do poder da escuridão. O Zhao questionava se já ouviu falar de algum guardião, mas sabe que não é hora para se preocupar com isso. Ele inicia o combate partindo para cima tentando pegar de surpresa com um corte, porém ele é repelido para trás com um soco direto do braço modificado. O Zhao foi arremessado enquanto reclamava desse homem ser pelo menos acima da 3ª transformação. Conforme ele toca o chão, o homem coloca o seu dedo para baixo enquanto começa a rir, avisando que esse agora é o seu território. Ele emanava uma aura azul com raios negros, enquanto abria um enorme sorriso no rosto e começou a avançar. Ele avisava que alguém fraco como Zhao não está à altura de ser o seu oponente. Ele se aproxima rápido, acertando um golpe direto no peitoral da armadura. O Zhao estava em posição de defensiva, mas foi acertado muito facilmente. Ele foi arremessado lá atrás todo ferido, enquanto o guardião começou a rir comemorando que realmente havia ficado mais forte. Ele pensava que
que ao pisar na terra tem uma sensação constante de poder surgindo para ele. Um brilho começou a emanar da pedra do colar, que tinha uma voz estranha. Ela avisava para o guardião que ele era apenas um humano fraco e que ele não deve se satisfazer ainda. O guardião pedia desculpas, aparentemente assustado. A voz retorna avisando que o poder que ele está utilizando foi dado por ele, lhe dizendo também que sem ele seria somente mais um lixo fraco e inútil, assim como uma criatura rastejante. Então vemos a mente do guardião sendo transportada para um ambiente escuro e estranho, enquanto uma fenda começa a se abrir com um olho se mostrando. Em seguida, o rosto junto a um corpo de uma criatura emana uma aura tenebrosa. Conforme a criatura avisava para ele provar o seu valor, o guardião confirmava, enquanto a nossa visão volta para um ambiente normal. Alguém abria a porta e vemos o Ning com a mão no bolso se perguntando o que aconteceu enquanto ele foi no banheiro. Vemos pessoas caídas pelo chão, restos de mesa e objetos espalhados e apenas uma criatura andando no meio de todos. Esse bicho olhava para trás notando a presença do Ning e quando começou a avançar para cima dele soltando um grunhido estranho, vemos o Ning apenas esperando paciente. E enquanto ela se aproxima, o chão começa a se rachar, saindo dele um enorme pilar pontudo de rochas que esmaga a criatura no meio. O Ning continua parado, apenas estendendo a sua mão para frente, enquanto agradece por ter comprado uma manopla com magia de qualidade roxa. Depois ele começou a abrir as portas para o lado de fora, onde ele estava aparentemente em um restaurante. Olhando para o outro lado, ele vê que está completamente tomado de uma matéria estranha, enquanto vemos um homem banhado em sangue se arrastando. Ele é largado no chão, enquanto vemos que quem arrastava era o guardião, que começou a caminhar na direção do Ning. Ele falava que aparentemente sobrou apenas um pequeno inseto. Ele salta de uma vez para cima, enquanto o Ning se perguntava o que estava acontecendo, mas ele é agarrado por um braço modificado. Porém, a barreira se ativa, protegendo ele e bloqueando o ataque. O guardião se perguntava como isso é possível, este humano bloqueou tão facilmente. A voz da criatura do colar retorna na mente do guardião, falando que essa aura à frente dele é tão forte, a mais poderosa, a força obscura, avisando para o guardião que o poder desse garoto excede muito dele mesmo. Então ele mandou ele vazar dali o mais rápido possível. O Ning pergunta em voz alta para o guardião se ele é tão forte assim que usa uma maldição proibida na cidade, abrindo seus olhos com uma raiva misturada com sede de sangue, enquanto apenas deixava sua defesa aberta. Ele despedaça a carapaça do braço do guardião, que se perguntava se o seu braço realmente foi inutilizado tão fácil assim, pedindo ajuda para o seu líder, porém é avisado que quem ele está tentando chamar está inalcançável agora. Nessa hora ouvimos um grito, enquanto levamos a nossa visão de novo para outro lugar, onde as criaturas estranhas estão voltando desesperadamente para dentro da fenda, enquanto alguém do lado de dentro falou que era eles serem rápidos, pois já estão fechando as portas. Depois mostrava o Ning na frente do guardião, que estava segurando seu próprio braço. Ele se perguntava o que aconteceu com seu poder, enquanto vemos um sorriso junto dos olhos do Ning brilhando. Mas depois disso nos é explicado como funcionam os chamados de mutantes, que durante o processo de despertar surgem com a classe secreta sombria. Eles são capazes de utilizar a força obscura, o que os tornam mais poderosos que as classes ordinárias do mesmo nível. Ao mesmo tempo, uma vez que eles perdem a proteção da força obscura, eles ficam fracos. E agora voltamos de novo no combate do Ning contra o ex-guardião, que gritava desesperado enquanto acabou de ser perfurado pelo seu peito com um espinho de pedras. Vemos itens caídos pelo chão enquanto o Ning suspirava, avisando que ele realmente foi difícil de lidar. A sua sorte é que ele pode focar completamente no ataque sem se preocupar com a defesa. O Ning avisou que vai pegar os itens que caíram primeiro antes que alguém perceba e então voltar para casa, né, rapaziada? Depois disso, estamos em um prédio enquanto duas pessoas caminham conversando, sendo ela a Jing acompanhada de uma garota de cabelo curto, que avisa que os monstros que saíram do reino se retiraram e a invasão desapareceu. A Jing começa a pensar nos acontecimentos recentes, sobre as duas habilidades destrutivas utilizadas, uma invasão de um reino na realidade que ao mesmo tempo que apareceu, ela desapareceu. Ela se perguntava o que os inimigos estão querendo. Ela questionava para outra garota sobre o que aconteceu nos outros lugares. Ela respondia que no geral estão seguros, menos pelas grandes perdas e destruição do time da região sul. A Jing menciona que essa é a área do Capitão Zhao, e por isso eles vão dar uma olhada na região. Agora a visão escurece e vemos um homem analisando o corpo do ex-capitão, agora depois de bater as botas, sem um braço perfurado por espinhos. Este homem de cabelo cinza pergunta se todos os pertences dele foram roubados. É revelado que o nome dele é Duan, enquanto alguém gritava mandando ele não se mexer e dizer o seu nome. Nessa hora vemos a Jing e a garota do cabelo curto, enquanto o Duan se revela como um membro do Reino das Nuvens. Ele mostra seu emblema de
de identificação, enquanto a Jing questiona se não é a organização não oficial que é composta por lutadores. Ele confirma enquanto a Jing volta a perguntar se eles não costumam agir em segredo. Ele olha pro ex-guardião que foi de arrasta avisando que ele era parte da sua organização, mas ele acabou os traindo, ajudando na invasão da realidade pelos monstros da Fenda. A garota de cabelo curto pergunta se isso não acabou de acontecer, e a Jing complementa se foi pela morte deste homem que a invasão terminou. O Duan estava querendo saber quem mandou ele pro mundo dos mortos, porém a Jing nega avisando que não, nem elas sabem quem foi. Ele pensava que o ex-guardião se escondia dentro dos espaços em reinos. Ele procurava diversas vezes, mas ele sempre escapava. A Jing continuou seu raciocínio, pensando que o Zhao era o mais forte da terceira transformação, e mesmo assim foi facilmente derrotado. Então como alguém pode ter parado a invasão e derrotado alguém tão forte? O Duan interrompe o pensamento, começando a se afastar, dizendo que vai procurar por algo, enquanto a Jing perguntava para onde ele estava indo. Só que antes de mostrar isso, estamos na casa do Ning, que estava comemorando sobre o ex-guardião ter deixado cair 2 conjuntos de armadura de nível laranja da classe de lutador, porém eles possuem um requisito de nível 120. Ele pensa sobre isso ser mais emocionante do que lutar contra chefes, e que ele não estava utilizando esses conjuntos, então possivelmente não tinha nível para equipar. Caso contrário, ele precisaria utilizar alguma magia proibida para ganhar eles. O Ning puxou um colar que ele estava utilizando, vendo que não possui nenhuma especificação e as suas informações são desconhecidas. Ele se pergunta se tem algum deus antigo escondido dentro desse pingente. Nessa hora, estamos em outro local, observando o rosto do Ning através de um globo, com a mesma criatura que estava falando com o ex-guardião, dizendo que ainda bem que fechou a distorção a tempo e espera não ter sido descoberto por esse garoto. Ele estava sentado em um trono, e assim que o Ning olha, ele estava naquela, perguntando se havia um deus nesse pingente, o que ocasiona um desespero enorme nessa criatura, que até perdeu a qualidade gráfica enquanto ordena cortar os contatos. Todas as criaturas começam a correr arrumando o local para resolverem o problema, mas nessa hora vemos um desesperado, ofegante, enquanto gagueja falando que ainda bem que conseguiu fechar e quase morreu de susto, perguntando como é que ele tinha sentido a sua presença no colar. Depois trocamos de cena diretamente para o hospital da cidade, onde olhamos um quarto em que o Capitão Zhao avisa que foi aquele lutador jovem, Duan, quem o salvou, e assim que os inimigos o avistaram, fugiram da Fenda. Essa pelo menos foi a visão dele, né? A Jing confirma que o Da-1 realmente parece não ser mais fraco que ela, então é possível. Enquanto o assistente do lado dela pergunta se mesmo um homem tão forte não foi capaz de derrotar o ex-guardião. E sim, esse é um grande mistério. A Jing afirma que é o que parece, pelo menos por enquanto. Ela fala que ele pode estar só de passagem ou se escondendo, mas com certeza quem fez isso é um mistério. Ela falou que além das marcas de magias comuns, não encontraram mais nada. O Zhao começa a falar que se realmente esse mistério estivesse vivendo por aqui, ele se sentiria até mais seguro. O assistente falou ter uma ideia um pouco exagerada. Enquanto vemos o prédio do hospital do lado de fora, ele continua a frase perguntando se no campo de batalha há resquícios da força obscura. O Zhao afirma que havia alguns monstros do reino que estavam no local. O assistente continuou informando que é uma ideia maluca, mas pergunta se esse grande mistério não poderia ser talvez um mutante. Afinal, 2 feitiços proibidos não causaram nenhuma fatalidade para eles. Ele continua a frase, mas ele é cortado pelo Zhao, que afirma que isso é impossível e ele só estaria pensando demais. A Jing começou a pensar se realmente ele estaria pensando muito longe da realidade. A visão muda lá pro Ning caminhando na rua, se aproximando de 2 seguranças. Ele se mostra enquanto avisa para os seguranças que veio para uma missão de mudança de classe. Vemos um enorme local com um símbolo de sol, enquanto Ning confirma que este é o templo do sol resplandecente. Enquanto atrás dele vemos uma sombra atrás de uma rocha espionando Ning. Ela se revela como sendo Duan, enquanto voltamos para alguns dias atrás na exposição. Vemos a Duan entrando na sala com a interesseira, anunciando ao mestre Wang que ele havia chegado. Wang cumprimenta Duan enquanto pergunta se ela é quem está interessado em um conjunto de armadura para lutador de 4 transformações. A interesseira começa a pensar como ele é alto, elegante e forte, e como seu futuro estaria feito se estivesse ao lado dele. Ela não precisaria se preocupar com mais nada. Wang continua falando que um antigo cliente acabou de ligar para vender um conjunto de armadura de 4 estrelas para lutador, porém ele só possui 2 peças, a calça e o peitoral. Duan pergunta onde está esse vendedor, mas Wang diz que ele não pôde vir hoje. Na mente de Duan, ele começa a pensar sobre a calça e o peitoral serem de 4 estrelas. Embora não esteja confirmado ainda, é provável que seja o legado do seu mestre. Voltando para o mundo normal,
Duan perguntando onde está o cliente e até pagaria pela informação. Wang questiona o que está acontecendo e se pergunta mentalmente se é uma coincidência. Ele pensava no motivo do Ning e Feng anunciar o conjunto e apareceu em seguida pedindo por informações como se estivesse planejado. Ele começou a falar para se lembra do vendedor ter dito algo sobre ir à cidade vizinha resolver algumas coisas, então ele vai ligar para confirmar. Agora nós vamos para dentro do escritório do mestre Wang enquanto ele questiona a interesseira se o senhor já havia saído. Ela falou que o escoltou para fora enquanto perguntava se tinha algo errado. Ele começa a falar sobre ter feito investigações sobre o histórico do Ning. Ele é somente um jovem com ambos pais normais, de classes comuns de 2 estrelas. Eles desapareceram quando ele era jovem em um acidente, deixando ele sozinho na academia número 7. E ele só despertou após os 18 anos, mas é somente um classe de 1 estrela. Ele afirma em voz alta que pensou que ele era mais forte, mas parece que é muito fraco. A interesseira começa a falar na sua cabeça que sempre achou suspeito com aquela aparência de pobre, e agora ele seria exposto. Ela pergunta em voz alta como ele conseguiu os itens que estava vendendo na loja, porque como 1 estrela conseguiria coisas tão boas. Wang afirma que esse é o problema. Ele pode até ser amigo da filha do grupo Wang, porém o grupo não ajudou ele muito. Então ela exclama em voz alta perguntando se o Ning não haveria roubado aquele conjunto. Wang avisa que não pode ser roubado, mas pelo menos não foi obtido de maneira legítima, com certeza, e dessa vez o Ning parece ter irritado a pessoa errada. Ela avisa que sim, afinal uma pessoa de 4 transformações é uma figura forte, até mesmo na província de Beishan, pensando que ele provavelmente roubou esses itens, então ele vai se ferrar bonito. Voltamos a visão para a área do Templo do Sol Resplandecente, onde vemos o Duan perseguindo o Ning por todo o local. Ele pensava enquanto seguia que ele é incrível, alguém tão jovem que consegue limpar um reino desses, mas pelo visto o conjunto do mestre está nas mãos dessa pessoa. Ele se aproxima mais enquanto continua pensando que mesmo que não seja ele a pessoa forte, é alguém por trás dele, então é melhor tomar cuidado. O Ning observa o campo de batalha onde aventureiros batalham contra criaturas comuns. Ele olhava por trás do Ning enquanto ele mesmo levantava o seu braço e equipava o conjunto padrão de armadura, pensando em como poderia estimar sua força a partir das suas roupas. Porém, assim que ele revela o seu traje iniciante de mago, o Duan fica com cara de palhaço, vendo como isso é muito comum e parecendo um estudante recém-formado. Aí ele pensava que era um disfarce, né, para não chamar atenção, e deixaria fácil dele se misturar na imensidão de pessoas. Ele vê que ele pode tentar se esconder despistando ele, e como ele não pode o seguir tão de perto, ele acaba usando uma habilidade para marcar o Ning, o sensor espiritual, que localiza o alvo em sua própria consciência sem ser detectado, onde ele escolhe a aparência casual dele para marcar. O Ning caminha pelo campo de batalha, indo diretamente para o templo, enquanto Duan questiona o porquê deste reino estar com tantos monstros de nível alto. Vemos o Ning entrando na sala do boss, sendo atacado imediatamente por uma das criaturas do local, mas o ataque é completamente anulado pelo escudo passivo do Ning. O Duan fica assustado com a defesa absoluta. Inquebrável, ele nota como os monstros estão o evitando, então ele realmente não é simples. Nessa hora, os coitados dos monstros estavam fugindo desesperados perto desse pescotapa, enquanto o Duan olha para uma enorme estátua sentada em um trono olhando para frente, pensando que esse era o boss final e se o Ning vai realmente enfrentar ele sozinho. Enquanto o Ning fala em voz alta comemorando por não ter ninguém por perto, o Duan se pergunta do porquê que ele está enfrentando um boss de nível baixo, e principalmente o motivo da estátua não estar se mexendo. O Ning pensa que o guia da missão não dizia ser essa estátua, então ele simplesmente começa a dar a volta no trono indo para um corredor atrás dele. Nós vemos enquanto ele dá a volta na estátua tremendo de medo e suando, torcendo para não ser descoberto por esse hack vivo. Até o próprio Duan se pergunta do porquê ele deu a volta enquanto o Ning comemorava ter achado o lugar certo. Um enorme ser com uma armadura gigante com asas douradas e um capuz com uma pose elegante voava pelo ar. Dentro do capuz, essa criatura começou a se mover. O Ning perguntava do porquê a criatura recuou, mas a nossa visão volta para o Duan, que se questionava se ele sabia sobre a existência desse chefe oculto e se esse realmente é um boss muito raro. Vemos então a missão para a classe de Deus de todos os sistemas de magia. Ela estava ativada e o objetivo é derrotar o boss secreto Anjo dos 6 Asas. O Ning começou a questionar como alguém seria capaz de lidar com isso em sua primeira mudança de classe, já que é uma missão de rank S. Vemos então o Anjo fugindo, avisando a si mesmo que esse é o seu próprio reino. Então para onde ele poderia ir? Isso aí é horrível. Ele atravessa o teto tentando se afastar o máximo que consegue do Ning. Conforme os raios dourados caem do céu, vemos ele do lado de fora voando, porém logo abaixo. O Ning apenas observa com a mão direita no bolso. Ele erguia ela e em seguida
seguida, enquanto uma aura roxa rodeava sua mão e ficava com uma expressão séria. O sistema notificava que a habilidade proibida Queda dos Trovões foi ativa e convocou uma grande tempestade de raios que mostram o poder dos céus. Nessa hora, um enorme olho se abria no meio das nuvens com uma pupila dourada, como um deus observando um verme, enquanto uma energia avassaladora elétrica saía na direção do chão, como um raio obliterador, enquanto Ning continuava fazendo pose em frente aos raios descendo do céu. Vemos um grande local destruído soltando fumaça enquanto caía aos pedaços. O Duan, que está no chão, olhava para cima sem entender o que acabou de acontecer, revelando que a estrutura era na verdade o templo. Ele falou que nunca viu algo tão destrutivo assim na sua vida e que esse poder é assustador. Ele pergunta se esse seria alguém que atingiu as 8 transformações, alguém lendário que definitivamente está acima do seu mestre. Voltamos pro Ning, que estava observando o teto perfurado, afirmando que até completar essa transformação ele não vai conseguir subir de nível. Então ele ficou reclamando por estar desperdiçando experiência desse jeito. Ele pegava o emblema que precisava na sua mão e afirmava ter pego o item, então não é tão ruim. Enquanto ele puxa um pergaminho de teletransporte para sair do local, ele escuta alguém falando para esperar, e esse era o Duan lá atrás. Ele chegou correndo e vemos um rosto de quem trancou até não passar mais o Wi-Fi do Ning. Enquanto ele pergunta se ele tinha visto alguma coisa, o Duan também se assusta, mas pelo rosto do Ning estar muito sério, ele tenta acalmar a situação, pedindo para ele não ficar irritado e que ele vai explicar. Enquanto eu terminava de falar, ouvimos um alarme começando a tocar e o Ning chama ele para sair do local primeiro, que eles iriam conversar lá fora. O Duan aceita e a próxima cena já tá no morro com apenas uma enorme árvore. O Duan estava sentado no chão com o Ning perguntando se ele estava seguindo ele o tempo todo. Ele pedia desculpas, avisando que não tinha essa intenção. Ele só queria confirmar uma coisa. Além de ele parecer muito jovem, então ele sabia que poderia confiar na sua visão. Ele começa a explicar que mesmo seu mestre sendo forte, ele se sacrificou para temporariamente selar o reino, mas o traidor acabou escapando, o ex-guardião. O Duan continua dizendo com uma expressão de raiva enquanto aperta os punhos, porque esse traidor sacrificou inúmeros humanos para desfazer o selo. Enquanto ouvia isso, o Ning estava fazendo cara de idiota pensando sobre esse sujeito ser da 4ª transformação. Então, se ele não tivesse se revelado por si só, ele nunca teria percebido, pensando que mesmo com as habilidades proibidas, o seu nível ainda é muito baixo. Então é questão de tempo até ele ser descoberto por besteira. O Duan fica com uma expressão assustada, enquanto o Ning encara ele com uma expressão séria, como se fosse arrancar um pedaço. E aí ele pensava do motivo do Ning ter ficado quieto de repente. Mesmo com medo, Duan agradecia a ele por vingar o seu falecido mestre e que se ele precisar de qualquer coisa no futuro, ele estaria lá para ajudar. O Ning pensa sobre ele não ser fraco e aparentemente é solitário. Então se formarem uma boa relação seria até útil para ele. Então Ning deixa claro que ninguém além dele pode saber do que aconteceu naquele lugar. O Da-1 afirma que ele pode ficar tranquilo. Ele vai guardar o segredo, enquanto na sua frente ele pensa sobre a magia dele possuir um grande poder da força obscura, porém não fere inocentes, e é ele quem limpou a invasão do reino e salvou a cidade. Então, mesmo não sabendo o motivo de se manter discreto sendo tão forte, ele deve o seu respeito a esse cara. De qualquer forma, ele não tem lugar para ir, então ele vai ficar em Kinhu por enquanto. Vemos o Ning se levantando e começou a andar. Mas rapaziada, vamos parando por aqui. Se vocês vão querer uma parte 2, lembra da nossa meta de 1000 comentários aí embaixo. Além de hypar o vídeo, que ajuda muito, é só arrastar os comentários pro lado e ser feliz. Mas assim, vamos ficando com o Ning, o fracote que despertou uma habilidade, fazendo ele evoluir 100 vezes mais rápido que todos.